Olá, amigos que acompanham as atividades do NEP Gesiel. Meu nome é Walter e eu estou aqui para dar continuidade ao estudo do livro Ceifa de Luz por Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Hoje nós vamos trazer algumas reflexões sobre a lição número 10, com o título Doentes em Casa. A lição trazida por Emmanuel começa com a citação de um trecho da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Diz Paulo: "E a paz de Deus domine os vossos corações, para a qual também fostes chamados em um corpo, e sede agradecidos." Paulo nos fala da paz de Deus, que é aquela trazida para nós por Jesus, a paz que sossega os conflitos em todas as esferas da criação. A paz que consiste na nossa harmonia com Deus e vem da unidade com os nossos semelhantes. Essa paz é fruto do nosso desenvolvimento espiritual. É uma qualidade divina. E Paulo roga que a paz divina domine em nossos corações. O coração aqui indica o homem interior, a alma, e não somente o intelecto e a emoção. Paulo diz: "A paz para a qual também fostes chamados em um corpo." Refere-se ele a Deus chamar todos os homens ao seu reino, à retidão, a tudo que é oferecido por Jesus. Ao fazê-lo, Deus chama os homens para a paz, para a confiança em si mesmos, para a vitória da alma em meio aos conflitos, para a unidade e para a harmonia. E é por meio do Cristo que Deus chama o homem para a perfeita reconciliação e harmonia consigo mesmo. E quando ele chama o homem à paz em um corpo, convoca o homem para que essa harmonia e unificação seja feita integrante a integrante da humanidade, sem distinção de raça, de credo, de práticas, pois um corpo precisa gozar de unidade para que os integrantes do mesmo possam ter acesso direto a Deus, para que esse corpo seja saudável, contando com a cooperação entre todos os seus integrantes. É preciso que cada integrante desse corpo seja saudável para que o corpo também o seja. E é essa harmonia e saúde obtidas por esse corpo único que Deus busca concretizar em toda a sua criação. E quando Paulo diz: "E sede agradecidos", lembra ele da gratidão a Deus no reconhecimento daquilo que o Pai Criador tem feito por nós, por intermédio do Cristo, e da gratidão que vem do nosso estado de consciência das graças que temos constantemente recebido, que recebemos e continuaremos a receber, para que essa paz se instale em nossos corações. E é sobre esse sentimento trazido por Paulo que Emmanuel alicerça a sua lição. Emmanuel inicia a lição com duas perguntas. Na primeira, nos indaga o que faríamos se, ao nos encontrarmos no plano espiritual, lá encontrássemos criaturas queridas em dificuldade, entes queridos carregando o resultado infeliz de ações vividas na Terra. Ele adiciona uma segunda pergunta: que conduta nós adotaríamos se as leis divinas nos outorgassem passaporte para as esferas superiores, mas nos concedessem a faculdade de permanecer com esses seres inesquecíveis em tarefas de amor? Dentro do ensinamento trazido por Paulo sobre a paz divina, na unidade do corpo, o próprio Emmanuel, na lição ora comentada, nos traz a resposta a essas duas perguntas. Diz ele: "De certo, estarias a decidir-te pela opção insoptável, que não se consegue ignorar, reprimir ou controlar. Não desejarias compartilhar os céus com a dor de haver abandonado corações inolvidáveis à sombra transitória a que se empenham com os próprios erros. Reconhecerias esses corações por doentes, reclamando proteção. Demorar-te-ias junto deles na prestação do auxílio necessário." Ensina-nos Emmanuel com essas palavras que a nossa verdadeira felicidade e paz no coração
virá não só quando estiverem elas instaladas dentro de nós, mas quando todos os demais integrantes em humanidade também estiverem felizes e pacificados, como nos diz Paulo. Emmanuel começa por se referir à necessidade de atendermos aos entes queridos, aos próximos mais próximos, denominando a lição ora analisada de doentes em casa, para que depois tenhamos condições de atender a outros irmãos que tanto necessitam. Emmanuel chama a nossa atenção para a necessidade de cultivarmos e exercitarmos a compaixão, procurando enxergar o outro como ele é, perceber as suas necessidades, reconhecer e valorizar suas qualidades, sem condenar as suas fraquezas, para que tenhamos a condição de auxiliá-lo com amor, praticando a caridade no grau mais elevado que conseguirmos. E Emmanuel continua a lição dizendo: os parentes enfermos ou difíceis são criaturas às quais, antes do berço em que te refizeste no plano físico, prometeste amparo e dedicação. Esses parentes enfermos e difíceis nascem no grupo familiar, realmente convidados por ti mesmo ao teu convívio, para que possas assisti-los no devido refazimento. Portanto, meus amigos, segundo o ensinamento de Emmanuel, se temos junto de nós parentes enfermos ou difíceis, não nos esqueçamos que estão ao nosso lado para cumprirmos compromissos assumidos no passado, e assim devemos assisti-los e ampará-los com amor e dedicação. Com isso, trabalharemos para a unidade do corpo sobre a qual Paulo nos fala. Cooperaremos para que esse corpo, do qual somos parte integrante, seja harmônico, unificado, pacificado, atingindo assim o objetivo traçado por Deus para a sua obra de criação. Mas Emmanuel ainda prossegue com a lição dizendo: entendemos que existem casos para os quais a segregação hospitalar demorada e distante é a medida que não se pode evitar. Mas se tens contigo alguém a quem ames, ergues-te por teste permanente de compreensão e paciência no instituto doméstico. Não afastes esse alguém do clima afetivo em que te encontres, sob o pretexto de asserenar a família ou beneficiá-la. Quantas são as situações em que, para não termos trabalho, por nos faltar compaixão, paciência, usamos dos mais variados pretextos, como, por exemplo, o da falta de tempo, o de não contaminar ou sobrecarregar o clima doméstico, e até mesmo o de melhor cuidar do outro, para delegar as nossas responsabilidades originadas pelos nossos compromissos perante esse nosso próximo. E delegamos esse trabalho a instituições ou pessoas, afirmando serem elas mais competentes para cuidar dele, pretextos para nos distanciarmos desse nosso próximo, deixando-o ao esquecimento. Ou então, mesmo quando estão próximos a nós, pouco os procuramos, pouco conversamos com eles para sabermos como estão e se necessitam de algo. Ou ainda, situações em que desistimos do outro, dizendo, por exemplo, ele não tem jeito, não dá para conversar ou se entender com ele, e assim deixamos os reajustes recíprocos para o futuro. E assim, alicerçado no ensinamento trazido por Paulo, Emmanuel nos mostra a importância de cuidarmos do nosso próximo, começando pelo nosso próximo mais próximo. E assim o benfeitor finaliza a lição dizendo: guarda em tua própria casa, tanto quanto puderes, os parentes portadores de provações, e não lhes decretes o exílio, ainda mesmo a preço de ouro. Apoia-os, qual se mostrem as necessidades e lutas que lhes marcam a existência, na certeza de que todos eles são tesouros de Deus, em tarefas sob a tua responsabilidade, ante a assistência e a supervisão dos mensageiros de Deus.
Gratidão, amigos, por acompanharem essas reflexões. Um grande abraço a todos.